A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Aqui estamos para juntos estudarmos a palavra do Senhor, nosso Deus, fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo assim ordenou. Ele disse: examinai as Sagradas Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. Meus amados, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor Jesus, nesse momento eu quero adorar ao Senhor. Bendito seja o teu nome para sempre. Querido Espírito Santo, ó Espírito de Deus, peço ao Senhor que direcione esse estudo bíblico, que nos edifica, abençoa todos que irão ver esse vídeo, ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Meus amados, quero convidar você a estudar o livro de Provérbios. Você já leu o livro de Provérbios? Já ouviu pregações ou ensinamentos sobre o livro de Provérbios? Você já teve a curiosidade de saber qual foi o objetivo do escritor do livro dos Provérbios? O que existe de interessante no livro de Provérbios que pode mudar a sua vida, que pode mudar a minha vida, que pode mudar a vida de qualquer pessoa? Sobretudo, é a palavra do Senhor, nosso Deus. Eu estarei ministrando uma série de estudos bíblicos no livro de Provérbios. E eu quero convidar você a, juntamente comigo, entrar a fundo nos estudos da Bíblia Sagrada relacionada ao livro de Provérbios. E para tal, eu estarei utilizando a Bíblia Sagrada, mas também estarei utilizando uma revista que eu tive a oportunidade de adquirir em um certo tempo aqui na cidade de Betim. É uma revista que nós utilizamos na Escola Bíblica Dominical, na classe dos jovens. E a palavra de Deus, ela não se restringe apenas a um determinado ano, a um determinado mês, a determinado dia ou a um certo trimestre, de modo algum. A palavra de Deus, ela é atemporã, ou seja, ela não se restringe apenas a um ano, apenas a um tempo. E para tal, sempre nós precisamos estar ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é ensinada ou pregada na igreja, ela tem esse poder de falar com todas as pessoas que estão ali na igreja. E por mais que pregadores possam pregar usando aquele mesmo texto bíblico, suponhamos João capítulo 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Pois quantas pregações eu já ouvi sobre a ressurreição de Lázaro? E cada uma delas, Deus traz um entendimento diferente para nós, de acordo com a nossa necessidade daquele dia. E eu convido você para conhecermos um pouco mais sobre o livro de Provérbios. E nós vamos começar o nosso estudo de hoje com o tema... Deixa eu pegar aqui para a nossa meditação. Cadê? Nós estamos aqui com vários livros. E eu creio que o nosso Deus há de falar aos nossos corações. O tema do nosso estudo bíblico de hoje, o primeiro estudo bíblico dessa coleção de estudos bíblicos no livro de Provérbios. Sim, o tema do nosso estudo de hoje é o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Você já parou para analisar que existe uma diferença entre a palavra sabedoria, conhecimento, instrução, compreensão e entendimento? Sim, hoje nós iremos aprender que muitas das vezes a pessoa pode ter conhecimento, mas lhe falta sabedoria. E às vezes tem sabedoria, mas falta ter um conhecimento. Nós iremos aprender o quanto é importante o homem de Deus, a mulher de Deus, o ser humano de um modo geral, ter na sua alma essa virtude, essa qualidade tão maravilhosa chamada sabedoria.
O livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Texto áureo. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Essa palavra está no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Resumo da lição. O livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. Inclusive, essa revista que eu estarei utilizando, ela tem uma mensagem destinada bastante para os jovens. E na ocasião em que nós estudamos essa lição, ela foi voltada para os jovens. E por isso eu convido você moça, você rapaz, a ler o livro de Provérbios. Convido você a acompanhar esses estudos que eu estarei ministrando aqui, mas sobretudo, a palavra de Deus, ela não é destinada apenas ao rapaz, à moça, não é apenas aos jovens, mas todos de um modo geral. Sempre existe uma mensagem na Bíblia Sagrada para criança, para adolescentes, para jovens, casados, solteiros, viúvas, órfãos, necessitados de um modo geral. Vamos prosseguir. Introdução. Porém, antes da introdução, como de costume, nós vamos ler o texto áureo. E eu quero convidar você a ler a palavra do Senhor comigo, ou apenas a ouvi-lo, dependendo do lugar onde você se encontra, dependendo da situação que você se encontra. O nosso estudo bíblico será baseado em uma passagem que se encontra em Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e também capítulo 1, versículo 22, 21, capítulo 1, versículo 20 ao 23. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A suprema sabedoria altisonamente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, honestos, amarei faltou uma letra aqui. Necessidade, talvez seja necessidade. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Oh, aleluia! Que bênção, que palavra! Esse último versículo aqui, muito importante também, né? Convertei-vos pela minha repreensão. Eu me recordo de uma palavra que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos aqueles que amam. Essa palavra foi uma palavra a qual o Senhor Jesus Cristo enviou uma carta através do apóstolo João para os crentes que moravam na cidade de Laodiceia, ou seja, faz parte ali das 7 cartas da Ásia Menor, ou as 7 cartas do Apocalipse. Porém, meus amados irmãos, nós iremos observar que aqui essa introdução está falando da sabedoria. Lembrando a você que quem escreveu o livro de Provérbios foi
Salomão. Nós vamos dar detalhes mais adiante sobre quem escreveu, se todos os versículos, se todos os capítulos de Provérbios foram escritos apenas para uma pessoa. Prosseguindo, o que é a sabedoria? Há um manual de como viver? Como devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmos, com a família e com a sociedade? Essas questões farão parte desse trimestre em que o livro de Provérbios é o nosso objeto de estudo. Você já se perguntou alguma vez, em alguma fase da sua vida, o que é sabedoria? Como adquirir a sabedoria? Inclusive, meus amados irmãos, nós como seres humanos, nós vivemos várias fases diferentes. Cada uma dessas fases, o nosso caráter ele vai sendo aperfeiçoado, ele vai sendo moldado. Hoje, você como adulto, já não pratica certas atitudes que você praticava quando você era uma criança, quando você era um pré-adolescente, quando você era um adolescente. Por quê? Porque você cresceu em estatura, você cresceu em conhecimento. Eu me recordo de uma palavra do apóstolo Paulo que ele disse: quando eu era menino, eu falava como menino. Porém, ou agora que cresci, eu deixei as coisas de menino. Então isso fala um pouco das experiências que a gente vai tendo na vida, e isso também fala de uma mudança de comportamento. Isso também fala que em outrora a gente não tinha conhecimento da palavra de Deus. Isso fala que em outrora a gente não tinha conhecimento da verdade, a gente não sabia o que era certo. Mas por graça de Deus, hoje, através da luz de Cristo, através do Espírito Santo, através da Bíblia Sagrada, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós então crescemos em graça. Nós então adquirimos essa sabedoria, esse conhecimento que vem de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus Cristo, ele crescia em graça, em sabedoria, em estatura diante de Deus e diante dos homens. E eu fico imaginando, o Senhor Jesus Cristo, sendo homem, adquirindo essa sabedoria sobrenatural que vem de Deus. Calma que aos poucos eu vou adiantar, aos poucos a gente vai aprendendo a importância dessa sabedoria e como adquirir essa sabedoria. E o comentarista ele deixa bem claro, que não existe, irmãos. Ou será que existe? Nós vamos descobrir hoje ou no decorrer da nossa lição. Será que existe um manual de como adquirir sabedoria ou explicando o que é sabedoria? Será que existe um livro que possa nos explicar, nos orientar como viver no meio da sociedade, no meio dos nossos parentes, na igreja, no meio de uma comunidade? Como adquirir sabedoria? Como devemos nos relacionar com Deus? Será que existe um livro explicando sobre como eu e você devem se relacionar com Deus em um relacionamento bem íntimo, de comunhão espiritual com o Senhor nosso Deus? Estas respostas poderão ser respondidas durante o estudo em que nós iremos estar ministrando aqui através desse canal Embaixadores de Cristo. Tem uma palavra no livro de Jó que me chama muito a atenção. Eu não cheguei a deixar separado aqui, mas no decorrer da aula eu vou estar comentando com os irmãos aqui. Vamos agora para o primeiro ponto. Um livro para a vida. Já falamos um pouquinho sobre a introdução. A introdução nos diz o que será tratado nessa primeira lição e o que será tratado durante as nossas aulas. Um livro para a vida. A arte de viver. Recentemente estudamos o livro de Salmos. Vimos que este livro apresenta lições preciosas para a nossa vida espiritual. Ou seja, antes do estudo dessa lição, tivemos a oportunidade de conhecer o livro dos Salmos. Irmãos, como nós aprendemos, como nós somos
como nós somos transformados através da leitura de Salmos. O livro de Salmos, vou abrir um parênteses aqui, vou fazer um breve comentário. O livro de Salmos, ele foi escrito a maioria do que está escrito no livro de Salmos foi composto por Davi. Davi, ele foi o segundo rei que reinou ali em Israel, mandando nas 12 tribos que existiam em Israel. Era rei de todo Israel. E ele então recebeu essa vocação, recebeu esse dom de compor versos, de compor poemas. E é interessante observar, irmãos, que o livro de Salmos é diferente dos livros, é diferente dos evangelhos, os 4 evangelhos. Os escritos, as palavras, o objetivo, os poemas que estão no livro de Salmos são diferentes das epístolas do apóstolo Paulo, os escritos de Pedro, os escritos de João. O conteúdo que se encontra no livro de Salmos é diferente do conteúdo dos profetas maiores, dos profetas menores, do livro de Crônicas, do livro do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros ali da Bíblia Sagrada. Então, o livro de Salmos, por que é diferente? O livro de Salmos, amados irmãos, é uma espécie de inário do povo de Israel. Nós aqui que frequentamos a igreja, a Assembleia de Deus, nós usamos a harpa cristã. Existem muitas igrejas que não são Assembleia de Deus, mas usam também, utilizam dos mesmos louvores que nós utilizamos. E por outro lado, existem outros ministérios cristãos, outras igrejas cristãs que possuem o seu próprio inário, possuem a sua própria harpa. É o momento em que nós louvamos a Deus, exaltamos o nome do Senhor, como por exemplo, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Então são louvores que expressam o nosso sentimento de amor a Deus, o nosso arrependimento, a nossa gratidão, a nossa vontade de morar no céu, a nossa fé e assim por diante. Dessa forma, os salmos, eles eram utilizados e até hoje são utilizados pelos os judeus devotos de alguma forma a Deus e principalmente as tradições judaicas, né? A lei de Moisés. Então, os salmos eram utilizados como espécie de inário, espécie de harpa cristã dos judeus. Era a harpa cristã dos judeus que eles utilizavam. E hoje nós lemos os salmos, que inclusive nessa época não tinha divisão de capítulos, versículos, vírgulas, pontos e assim por diante. Não existia nada disso. Mas o certo é que quando você lê o livro de Salmos, você observa que cada salmo é como se o escritor, é como se o poeta, é como se o salmista estivesse expressando alguma experiência da sua vida diante de Deus, como por exemplo, experiências de Davi, quando Davi pecou com Betseba. No Salmos de número, deixa eu ver se eu encontro aqui, para a gente ter uma noção, como por exemplo, Salmo 69, o sofrimento de Davi prefiguram os do Messias. Quando tem salmos que você lê que é como se fosse um salmo profético, o salmista falando do seu sofrimento, mas era uma espécie de profecia apontando para as experiências que Jesus iria enfrentar no futuro. Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque tem tantos salmos que falam da experiência do salmista, mas que também são salmos proféticos. Salmo de número 22, versículo 1, quando o salmista disse: Deus meu, por que me desamparaste? O salmista estava se referindo a uma experiência que ele estava vivendo, mas que ao mesmo tempo era um salmo profético, estava apontando para o cumprimento na pessoa de Jesus, quando Jesus estava pendurado em madeira e Jesus disse, né? Deus meu, por que me desamparaste? É muito interessante isso,
Entre outros salmos, como por exemplo o Salmo 51. Esse Salmo 51 ele foi composto baseado naquela experiência amargosa, né, que o rei Davi teve quando ele pecou com Betseba. Ele então se arrependeu dos seus pecados, ele clama ao Senhor dizendo: tem misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, Senhor, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, o escritor ou comentarista da revista qual nós estamos utilizando para nós estudarmos a palavra de Deus, ele está deixando bem claro que em outra oportunidade, no estudo anterior dessa que nós estamos tendo aqui, nós estudamos sobre o livro de Salmos. E ele destaca o quê? Ele destaca que, diferentemente de Salmos, o livro de Provérbios é um conjunto de conselhos que traz ensinamentos valiosos para a nossa maneira de viver com Deus. Ou seja, enquanto que o livro de Salmos apresenta experiências do salmista sobre a adoração ao Senhor, seus sentimentos, seu amor, suas experiências como adorador, o livro de Salmos já tem um objetivo, o livro de Provérbios já tem um objetivo diferente. O livro de Provérbios, irmãos, é um livro que envolve principalmente conselhos. É o conselho do pai para o filho. É o conselho para o filho fugir da mulher adúltera. É o conselho, muitos conselhos para o jovem afastar-se das maus companhias, afastar-se dos maus conselhos. Existem conselhos ali para a pessoa abandonar o caminho do ímpio, o caminho da escuridão, o caminho do tolo. Existem muitos conselhos para o homem e a mulher olhar para Deus. Tem até um versículo no livro de Provérbios que me chama muita atenção, né? Aquele que esconde os seus pecados nunca vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, é um livro de conselhos. É um livro que foi escrito por um homem que viveu dezenas, centenas, milhares de experiências falando sobre Salomão. Depois eu vou falar um pouco sobre o currículo, a biografia, assim um pouco da personalidade, do caráter de Salomão, para a gente entender o que ele tinha em mente, o que ele tinha na sua alma quando ele decidiu escrever o livro de Provérbios. É um livro em que os ensinamentos provêm da revelação do alto, por isso são princípios de fé, confirmados na experiência de vida dos que vivem de maneira justa e reta. Tem uma palavra aqui, Provérbios capítulo 2, encontro aqui, Provérbios capítulo 2, versículo 20 e 21. Vamos observar o que está escrito. Para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas do justo, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Então esse aí é um dos objetivos do livro de Provérbios, né? Ensinar o homem, ensinar a mulher a andar pelos caminhos bons, pelos caminhos do justo. E você, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, você que talvez não é um cristão, mas está precisando de um conselho. E quem não precisa de conselho? Até os grandes presidentes têm os seus conselhos, ou por que não dizer até todos os presidentes têm os seus chamados conselheiros. Você sabia? Inclusive, chegou a ter meu conhecimento que aquele pastor chamado Billy Graham, em memória, né, porque já faleceu, o pastor Billy Graham, ele é considerado o maior evangelista do século. Por graça de Deus, atraiu multidões para a presença de Jesus.
E eu já escutei comentaristas dizendo que durante muitos anos o pastor Billy Graham foi conselheiro de um ou de vários presidentes ali nos Estados Unidos. Era um homem de Deus. Partiu e deixou um legado importante para a igreja e para a sociedade de um modo geral. Para aqueles que prezam, né, pela boa reputação, pelo caráter positivo e assim por diante. Então, até os presidentes, as maiores autoridades, eles têm chamado os seus conselheiros, né? E por que eu e você não precisamos de receber conselhos? Então, o livro de Provérbios ele foi escrito também com essa finalidade, de ensinar a geração da sua época, o rei Salomão. A intenção dele também era ensinar as próximas gerações. E Deus é um livro, o comentarista diz que o livro de Provérbios é um livro cuja mensagem ela veio do alto, veio de Deus. Foi o próprio Deus que quis com que o livro de Provérbios fosse colocado ali no chamado cânon judaico, como um livro inspirado. Muitos livros foram escritos no Antigo Testamento, irmão. Muitos livros foram escritos no Novo Testamento, cartas que o apóstolo Paulo escreveu, mas nem todas as cartas, nem todos os livros que foram escritos no Antigo Testamento estão agrupados na Bíblia Sagrada. Só estão aqueles que Deus achou por bem, que era necessário, que era importante para a nossa fé, para a transformação. Você ande pelo caminho do justo, você ande pelo caminho dos bons, ande pelo caminho daqueles que amam ao Senhor. Ande pelo caminho daqueles que se preocupam com o próximo, que se preocupam em ter uma boa conduta diante da sociedade. Lembre-se, você pode não saber, você pode não estar vendo, mas existem pessoas que se espelham em você. Tem pessoas que se inspiram no seu comportamento, que olham para você, que querem ser uma pessoa melhor, querem se aproximar mais de Deus, querem estar no caminho da justiça, olhando para o seu exemplo. Pense nisso. Começou a escurecer aqui, estou até suspeitando que deve estar vindo alguma chuva por aí. Vamos lá, meus queridos. Logo, o que se encontra no livro de Provérbios não é uma forma idealizada de vida, mas um ensinamento prático que tem como fonte de inspiração o próprio Deus, e ao mesmo tempo confirmado por Deus por meio do estilo de vida dos justos, que vivem para glorificar a Deus. Isso, que vivem para glorificar a Deus. Ou seja, o servo de Deus, a serva de Deus, ele deve viver para glorificar o nome do Senhor. Eu sei. A maioria das pessoas, a maioria das pessoas, ou muitas pessoas na sociedade, não tem esse entendimento. Está faltando ter encontro com a verdade. Mas o certo é que a maioria de nós vive para glorificar algum objetivo. Como por exemplo, às vezes nós temos aquela preocupação de glorificar o nome do Pai, como por exemplo, eu cheguei a ter aqui porque meu pai me ajudou. Outros vivem para glorificar a mãe, eu estou até aqui porque minha mãe me apoiou. Outros têm aquela preocupação de glorificar, de exaltar o nome de alguém que lhe deu uma oportunidade numa empresa. Outros já têm uma mentalidade de eu vou trabalhar, vou estudar, vou crescer na vida, vou ser alguém na vida, a fim de que o meu nome possa ser destacado, a fim de que as pessoas nunca esqueçam do meu nome. Enfim, existem vários motivos que levam a pessoa a glorificar algo ou alguém. Mas a Bíblia fala que o justo, ele vive para glorificar a Deus. Ou seja, o comportamento do justo deve ser um comportamento que possa levar outras pessoas a glorificar o nome do Senhor Jesus e ele também glorificar o nome do Senhor Jesus. O justo, quando a Bíblia fala do justo, está falando de alguém que foi justificado não pelos seus atos de justiça, não pelos seus atos de bondade,
Quando a Bíblia fala de justo, está se referindo primeiramente a alguém que foi justificado através da fé. O apóstolo Paulo, ele fala sobre nós, sobre a igreja, sobre o cristão que foi justificado. Ou seja, o cristão, ele foi livre de uma condenação eterna. Paulo fala na carta aos Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então, Deus nos livrou da condenação eterna e fomos o quê? Justificados. Foi provado que nós não devemos nada no cartório do céu. Foi provado que nós somos justos diante de Deus. Mas nós não somos justos porque somos bonzinhos, porque queremos o bem do nosso próximo, porque compramos e pagamos, ou porque ajudamos os necessitados, doamos cesta básica, nada disso. Nós somos justificados mediante todo o esforço, todo o sacrifício, todo o sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueçam disso. Meus irmãos, vou providenciar uma iluminação a mais aqui para nós. Meus amados irmãos, como estamos aprendendo através do livro de Provérbios. E olha que nós estamos ainda como se fosse da introdução. Vamos prosseguir aqui. Logo, o que se encontra no livro de Provérbios não é uma forma idealizada de vida, mas um ensinamento prático que tem como fonte de inspiração o próprio Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus nas alturas. O que mais te inspira a servir a Deus? O que mais te incentiva a servir a Deus? O que mais te impulsiona a ir para a igreja? O que mais te impulsiona a ler a Bíblia Sagrada? Acertou! Se você pensou em Deus, parabéns. Porque Deus, ele deve ser a nossa fonte de inspiração. Deus, ele deve ser o maior motivo para nós estarmos nesse caminho. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai nascendo até ser dia perfeito. Você já teve a oportunidade alguma vez de ver o sol dentro das nossas palavras, de ver o sol nascer ou ver o dia amanhecer? É muito lindo, né? Pois é, a luz do justo ela vai crescendo, ela vai aumentando, ela vai iluminando cada vez mais até as pessoas que o cercam. Ou como tem conselhos maravilhosos no livro de Provérbios. E eu convido você a continuar se inspirando nesse Deus todo maravilhoso, nesse Deus que é vivo, nesse Deus que é real, nesse Deus que se comunica conosco. Nós, como servos de Deus, nós não cremos em um Deus que habita em um templo sujo. Não. O nosso Deus, ele não é uma imagem de escultura, ele não é de barro, ele não é de madeira, ele não é de gesso. O nosso Deus, ou Deus verdadeiro, porque só existe um Deus verdadeiro. Eu sei que muitas pessoas que se apegam a homens, se apegam a uma imagem de escultura. Eu sei que tem muitas pessoas que adotam alguma religião. Eu sei que tem muitas pessoas que acreditam na existência de Deus, mas também acreditam naqueles que podem interceder por nós ao lado de Deus. Porém, para nós que servimos a Deus, nós temos essa convicção e transmitimos essa convicção para outras pessoas. Pedro diz que debaixo do céu só existe um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Deus, ele não vive dentro do nosso tempo. Deus, faltam-nos palavras muitas das vezes para expressarmos o quanto esse Deus é real, o quanto esse Deus é verdadeiro, o quanto esse Deus se preocupa conosco. Esse Deus é um Deus justo e santo, é um Deus que nos inspira a servir a Ele dia após dia de maneira melhor. Prosseguindo aqui, eu tenho que adiantar aqui alguns comentários devido ao tempo. O que é a sabedoria? É o segundo subponto. Primeiro ponto, o tema do ponto principal, um livro para a vida. Depois vem o chamado subponto. No primeiro subponto nós falamos sobre a arte de viver.
segundo subponto, o que é a sabedoria? Agora ela está chegando perto, né? Na Bíblia, a palavra sabedoria tem a ver com a habilidade de viver no meio de qualquer circunstância sem perder de vista as virtudes que identificam um modo justo e reto de quem serve a Deus. Isso quer dizer que a sabedoria não está ligada à informação ou a conhecimento sobre algum determinado assunto, mas a habilidade de aplicar um determinado conhecimento para superar um problema da vida. Por exemplo, a formação acadêmica não tem potência para livrar você dos caminhos da delinquência. Você pode ler na sua casa Provérbios capítulo 1, versículo 11 ao 19, ou dos enlaces de uma sedução, Provérbios 7, versículo 21 até o 23. Mas a sabedoria que vem do alto o instrui e, ao mesmo tempo, cria de dentro para fora instrumentos necessários para fazer com que você rejeite o que é mal e abrace o que é bom e glorifique a Deus. Você também pode ler na sua Bíblia, Tiago capítulo 3, versículo 17. Assim, a sabedoria é a habilidade de lidar bem, de acordo com a justa retidão, em nossa relação com Deus, com as nossas emoções, com a dieta diária, com a sexualidade, com a nossa família, com o próximo, com toda a sociedade e sua estrutura, com o dinheiro e dimensões específicas da nossa existência. Amém. Resumindo, eu quero que você entenda que existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. É o que o comentarista da lição, baseado na Bíblia Sagrada, tem a nos dizer. Meus amados irmãos, a sabedoria verdadeira, ela vem do alto. O escritor aos Hebreus, o escritor do livro de Provérbios, ele deixa bem claro que a verdadeira sabedoria, ela se constitui em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E o comentarista, ele mostra que existe essa diferença entre sabedoria e conhecimento. O conhecimento nós adquirimos quando nós estudamos. Quando você estuda, quando eu estudo, nós estamos o quê? Adquirindo conhecimento. Conhecimento, informações como, por exemplo, essa época que a gente está vivendo, que é a época das redes sociais. Nas redes sociais, nós buscamos informações, nós buscamos conhecimento. Eu sou de uma época em que, se a pessoa quisesse ter conhecimento, ele tinha que visitar uma biblioteca. Muitas das vezes ele tinha, dependendo do assunto, ele tinha que visitar um museu, porque vendo lá ajudava ele a guardar aquela informação. Eu sou de uma época em que as pessoas pesquisavam mesmo, buscavam informações nos livros. Hoje, o desejo de ler diminuiu, porque a internet é um meio de nos passar a informação o mais rápido possível. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Estou com esses livros aqui. Tem um tema aqui, os mártires cristãos. Em outrora, se eu quisesse informação, eu teria que folhear tudo, folha por folha. Hoje, através das redes sociais, você digita lá mártires cristãos, já vai aparecer tudo mastigado para você lá. Então você está buscando informação e automaticamente você está adquirindo conhecimento. Quando você estuda para se formar em alguma área, seja como mecânico, seja como médico, seja no nível superior, na área de faculdade, para ser um professor, você está buscando o máximo de conhecimento. Então o conhecimento a gente adquire através das nossas experiências na vida, através de estudos. Mas quando fala de sabedoria, aí já entra uma outra área. Quantas pessoas que têm conhecimento, mas lhe falta sabedoria? Por outro lado, tem muitos que têm a sabedoria do alto. E muitas das vezes, para ela conquistar algo na vida, ou para ter uma certa profissão, ele vai ter que buscar conhecimento sobre aquela profissão que ele deseja ter. Mas a sabedoria, ela vem
do alto. A verdadeira sabedoria, ou o princípio da verdadeira sabedoria, ela se constitui em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Salomão foi o rei mais sábio que passou pelo reino de Israel. Diz a Bíblia que na época em que Salomão estava inaugurando o templo que ele mandou construir para o povo adorar a Deus, Deus ficou tão alegre que Deus apareceu em sonhos para Salomão e ofereceu para Salomão, perguntou para Salomão: Salomão, pede o que queres que eu te darei. Pode pedir qualquer coisa, Salomão. Salomão então pediu a Deus sabedoria. Ele poderia ter pedido capacidade para vencer os seus inimigos, riquezas, sucesso, prosperidade, mas ele fez diferente. Ele pediu a Deus sabedoria. A Bíblia fala sobre o profeta Daniel, que recebeu uma sabedoria fora do normal da parte de Deus. Você também, meu irmão, minha irmã, pode ter uma sabedoria sobrenatural da parte de Deus. O escritor Tiago, que escreveu a carta que leva o seu nome, ele diz que muitos de nós não têm sabedoria porque não pedimos ao Senhor. E infelizmente nós vivemos uma época onde poucos querem pedir ao Senhor sabedoria. Preferem pedir ao Senhor um bom emprego, um bom salário, que isso é normal, quem é que não quer? Porém, tem passado dos limites. As pessoas estão se preocupando mais em pedir coisas dessa vida. Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa própria, eu quero um bom casamento. Irmão, tudo isso é necessário, porque Deus quer o melhor para nós. Mas lembre-se de pedir a Deus sabedoria. Senhor Jesus, me dá sabedoria. Se você não tem pedido a Jesus sabedoria a partir de hoje, ou até então, peça. Coloque aí na sua agenda. A partir de hoje eu vou pedir ao Senhor sabedoria. E você vai ver como é que os seus passos se tornarão passos diferentes. Você vai desfrutar de experiências que você jamais pôde desfrutar na presença desse Deus. Vamos prosseguir aqui. Literalidade de sabedoria. Ao lado de Jó, Eclesiastes e Cantares de Salomão, Provérbios é um livro classificado do gênero literário de sabedoria ou sapiência. Então, meus amados irmãos, aqui vai um conselho, né? Você quer conhecer um pouco mais sobre o que é sabedoria? Leia o livro de Jó, leia o livro de Eclesiastes e leia também o livro de Cantares de Salomão, que são intitulados de livros poéticos. E dentro desse conceito de livros poéticos, existe vários ensinamentos sobre a sabedoria. É um tipo de literatura que se preocupa com a sabedoria prática, ou seja, o livro de Provérbios ou esse tipo de literatura, como eu acabei de citar aqui, de gênero literário falando de sabedoria, esses livros, esses 4 livros explicam sobre sabedoria, porém não é ensinamento de sabedoria jogados ao alto sem um objetivo, sem um alvo a ser alcançado. Esses livros ensinam sobre sabedoria no que diz respeito a praticar a sabedoria, a viver a sabedoria, a viver debaixo da bênção de Deus. Sabedoria fala de obedecer o pai, de obedecer a mãe, de se apartar do mal, de andar no caminho do justo, de ser justo. Quem é sábio procura viver uma vida íntegra diante de Deus, procura ser reto diante de Deus, procura ser justo diante da sociedade e assim por diante. Leia esses livros que eu citei aqui. Composição e estrutura de Provérbios. Provérbios, autoria e data. Basicamente, podemos dizer que Provérbios é um ditado ou uma máxima que expressa uma verdade geral. Por exemplo, caía do homem, mas o levantar é de Deus. Você já ouviu essa frase, né? Às vezes a pessoa erra, né? Tropeça, cai,
não literalmente, né, mas espiritualmente, cometeu algum erro. Alguns até se justificam, né? Ah, mas a carne é fraca e a Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Porém, essa frase não está na Bíblia Sagrada. No entanto, essa frase é um ditado popular que nós conhecemos aqui no território brasileiro. É uma frase que expressa a fraqueza do homem e a misericórdia de Deus. Da mesma forma, irmão, o livro de Provérbios é um livro de ditados populares, é um livro de poemas, é um livro de versos, mas é um livro é um livro de poemas, é um livro de versos, é um livro poético, mas é um livro que dentro da sua literatura poética contém a palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e ao mesmo tempo o pai aconselha o filho: filho, guarda os mandamentos do seu pai, guarda os mandamentos da sua mãe, serão uma doutrina para a sua vida. Está até escrito aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, no livro de Provérbios. Como por exemplo, Provérbios capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Quantas vezes você já ouviu esse conselho do seu pai ou da sua mãe? Quantas vezes você já ouviu esse conselho por parte de alguém mais experiente do que você? Quantas vezes você já ouviu esse conselho por parte de alguém que se preocupa com você, de alguém que é responsável por você, do seu avô, da sua avó? Mas, sobretudo, é Deus transmitindo uma mensagem para mim, para você, para a gente guardar a sua palavra, guardar os seus conselhos. Vamos lá. Vamos prosseguir. Tem tantos ensinamentos, tantos textos bíblicos aqui, amada igreja, amados irmãos. Provérbios diga amada igreja, mas também, de modo geral, amados irmãos, amigos aqui, que a gente tem um costume de falar lá na igreja, né? Mas se você não é igreja, você pode se tornar igreja de Cristo a partir de hoje. A palavra igreja significa tirados para fora. Ou seja, Deus quer tirar você de dentro das trevas espirituais, de dentro do sistema pecaminoso desse mundo. Deus quer tirar você para fora. Pedro diz que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entretanto, o que está presente na Bíblia são inspirados por Deus e por isso contém um significado mais amplo. Olha a diferença entre os ditados populares que existem entre nós, como de fato eu citei um, e é diferente, e os conselhos, ditados populares que existem na Bíblia Sagrada da época de Abraão e que ultrapassou, né, milênios e até hoje faz sentido para as nossas vidas. Vou repetir. Basicamente podemos dizer que Provérbios é um ditado ou uma máxima que expressa uma verdade geral. Por exemplo, cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Embora não esteja na Bíblia, trata-se de um bom ditado popular. Há outros provérbios no contexto brasileiro, no contexto secular, que expressam uma verdade geral. Agora eu não lembro de outros provérbios, mas existem muitos aqui no Brasil. Entre tantos que estão presentes na Bíblia, olha só, olha a diferença entre os ditados seculares e os ditados bíblicos. Os ditados bíblicos são inspirados por Deus e por isso contêm um significado mais amplo, não se atendo apenas a uma máxima ou um ditado, mas remontando à interpretação de um ensino ético da fé do povo de Israel. Ou seja, esses ditados bíblicos tinham a finalidade de expressar também, né, um pouco da fé do judeu, as suas experiências na sua vida, os conselhos que os pais transmitiam para os filhos e assim por diante. Se você ainda não leu o livro de Provérbios, leia, você vai aprender muito. Olha o
o que o capítulo 3 e versículo 2 diz, né? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ou seja, se o filho guardar a lei do Senhor, se a filha não esquecer da lei do Senhor, se eu e você guardarmos os mandamentos do Senhor no nosso coração, o que vai acontecer? Nós estaremos sujeitos a viver mais tempo sobre a terra. Ou seja, conselhos de judeu para judeu, mas sobretudo conselhos de Deus para toda a humanidade. Uma vez obedecendo a lei do Senhor, uma vez o filho que teme ao Senhor guardando seus mandamentos, guardando seus conselhos, o que vai acontecer? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Vamos avançar. Como diz meu amigo pastor Vitalino, ali da cidade de Nanuque, Minas Gerais, meu pai na fé, não vamos perder tempo não, vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A estrutura do livro de Provérbios. Não, tem uma observação aqui que eu não posso... Não por acaso a palavra machai significa provérbios em hebraico. Tem esse significado mais amplo, como destacamos. São máximas ou ditados que expressam verdades, as quais servem como princípio de vida correta e justa diante de Deus. Além disso, a autoria do livro de Provérbios é do sábio Salomão. A maioria dos provérbios é de sua autoria. O árabe Agur, outros não israelita, Lemuel e um autor desconhecido. Esses autores versaram máximas ou ditados, parábolas que expressam princípios divinos que podem ser aplicados ao nosso cotidiano. Já a data aproximada da composição do livro de Provérbios é ali entre 970 a 700 a.C., ou seja, antes do exílio judeu. Então, nós acabamos de aprender que 100% do livro de Provérbios não foi escrito pelo rei Salomão. Porém, a maioria do que está no livro de Provérbios foi escrito sim por ele. Outros foram escritos por escritores desconhecidos e assim por diante. Da mesma forma é o livro de Salmos. No livro de Salmos existem 150 poemas, 150 salmos. Porém, não foi o rei Davi que escreveu todos os salmos. Deus usou outros compositores, entre eles Moisés. A estrutura, não estou errando não, entre eles Moisés. Eu estou achando que é o Salmos de número 90, que foi escrito por quem? Por Moisés. Está aqui, ó. Salmos 90, o título aqui na minha Bíblia de Estudo Pentecostal é A Fraqueza do Homem e a Providência de Deus. Oração de Moisés, varão de Deus. Então, se você não sabia, já fique sabendo aí que o Salmos de número 90 foi escrito por Moisés. Irmão Edmilson, mas Davi, que compôs tantos salmos, viveu muitos anos depois de Moisés, mas você precisa entender uma coisa, irmãos. Na época, a palavra de Deus era escrita em rolos, chamados papiros, e os sacerdotes, os escribas ou os guardiões desses rolos da palavra de Deus, eles deixavam guardado na data do culto, nas épocas de festa, eram utilizados para transmitir a palavra de Deus, até que chegou um momento em que foram agrupados esses salmos, e por isso o livro os escritos de Moisés, no que diz respeito a salmo, cântico de louvor a Deus, entrou aqui porque entrou como palavra de Deus. Sobretudo é a palavra de Deus. A estrutura do livro de Provérbios, que nós já lemos. Tem
muitas informações aqui, mas é bom que a gente vai só conhecendo a palavra do Senhor. A estrutura do livro de Provérbios. Em primeiro lugar, devemos destacar que o livro de Provérbios foi escrito como poesia hebraica, por isso ele é denominado também de livro poético. Essa informação é importante para observar as muitas imagens que estão presentes no livro, por meio de comparação. Por isso, para fins didáticos, os estudiosos costumam estruturar o livro de Provérbios em 3 principais divisões. Guarde aí, os estudiosos, comentaristas bíblicos, costumam separar o livro de Provérbios em 3 divisões. Primeira divisão, discurso, que é do capítulo 1 até o capítulo 9. Segunda divisão, titulada de coleções, que vai do capítulo 10 até o capítulo 29. E a terceira divisão é intitulada de apêndices, que vai do capítulo 30 até o capítulo 31. Uma informação de destaque é a autoria e a compilação de Salomão a respeito dos capítulos 1 ao capítulo 24. Provérbios 1, versículo 1 e Provérbios 10, versículo 1, e a compilação dos capítulos 25 a 29 pelos homens do rei Ezequias. Provérbios 25, versículo 1, embora a autoria seja de Salomão. Então aqui o comentarista está comentando que os funcionários do rei Ezequias copiaram alguns escritos de Salomão, alguns poemas de Salomão. E aí o comentarista está citando quais foram os versículos, os capítulos que eles utilizaram. Mas, sobretudo, o primeiro escritor foi o rei Salomão. Agora a gente não vai adiantar entrar em detalhes sobre isso aqui, porque também não tem muita informação aqui, mas no decorrer de outras aulas a gente pode estar comentando sobre isso aí. A primeira divisão, capítulo 1 ao 9, traz uma introdução. Capítulo 11 ao 7, capítulo 11, versículo 7, que apresenta o contexto e propósito do livro. Vamos prosseguir aqui. Que aqui a princípio está falando sobre as divisões do livro. E aqui. Terceiro ponto, convite e chamado à sabedoria. O propósito do livro de Provérbios, lembrando e repetindo, irmãos, o livro de Provérbios ele foi escrito próximo, cerca do ano 1000 antes de Cristo. E Salomão escreveu muitos versos, muitos poemas. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma informação a mais. Os livros mais famosos do rei Salomão são Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes. E é interessante observar que esses 3 livros falam de 3 experiências que Salomão viveu, como por exemplo o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares de Salomão. É um livro que expressa que expressa aquela fase de jovem de Salomão, quando Salomão namorou muitas mulheres, se relacionou com várias mulheres, teve vários envolvimentos, teve filhos e assim por diante. A essa época de jovem de Salomão fala da nossa vida também, né? Que a maioria de nós na fase de jovem não se preocupa com o amanhã, não se preocupa com o futuro. A maioria de nós só quer namorar, curtir, beber, se embriagar e assim por diante. Aí nós chegamos no livro de Provérbios. Esse livro de Provérbios destaca um Salomão mais experiente, um Salomão mais maduro, um Salomão mais consciente do que é certo e do que é errado. E aí você vai para o livro de Eclesiastes, já fala de um Salomão com uma experiência diferente, um Salomão preocupado com o seu futuro, com o futuro da sua alma, preocupado com a geração que vai ficar. O Salomão ele começa o livro de Eclesiastes dizendo que
o rei Salomão, foi um homem rico, foi um homem próspero, foi um homem que desfrutou de tudo aquilo que os seus olhos desejaram. Vou fazer até questão de ler aqui um pouquinho do primeiro capítulo de Eclesiastes. Olha só. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aí eu te pergunto, um jovem é capaz de parar para pensar nessas palavras, vaidade, vaidade, tudo é vaidade? Não, irmão. Pelo contrário, nós na fase de jovem, para nós quanto mais vaidade, melhor. Quanto mais se preocupar com a beleza física, melhor. Quanto mais se preocupar com a roupa bonita, quanto mais se preocupar em chamar a atenção, quanto mais se envolver com a vaidade, porque faz parte dessa fase. Mas a Salomão mostra aqui que essa fase vai passar. E no final da sua história, o que vai dizer? O que você vai dizer? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, tudo nessa vida passa. E Salomão começa a dar um testemunho falando que tudo aquilo que os seus olhos desejaram, ele não negou para os seus olhos, ele desfrutou. E lá no final do capítulo 12 de Eclesiastes, ele diz que o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Olha o que ele diz aqui em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, ainda que antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles nenhum contentamento. Então você observa aí, palavras de um homem que já tinha vivido várias experiências e que agora tinha como aconselhar outras pessoas. Um convite chamado à sabedoria, o propósito do livro de Provérbios. O propósito do livro de Provérbios está exposto na introdução do livro. Aqui destacamos 3 expressões que revelam esse propósito. Conhecer a sabedoria, a introdução. Para conhecimento e discernimento aos jovens. Para o sábio crescer, ouvir e crescer em sabedoria. Está falando aqui sobre o propósito do livro de Provérbios. Porque cada livro da Bíblia Sagrada tem um propósito diferente. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Por consequência, aparecem 2 imagens no final da primeira divisão. A imagem da insensatez personificada de uma mulher que busca seduzir o jovem gênio. Nós iremos falar sobre isso. O jovem que não tem sabedoria. Salomão fala sobre um jovem que foi seduzido por uma mulher. Uma mulher que passava de frente da sua casa. E chamou ele, procurou atrair ele. E essa mulher era casada. Então o jovem insensato, ele cai nas armadilhas. Aqui está o exemplo de Salomão. Está o exemplo de Salomão. Salomão casou com muitas mulheres, teve muitas concubinas. E agora Salomão tem condição de dar um conselho para a próxima geração. Aqui está falando de uma mulher, mas pode ser o contrário também. Pode se referir também, irmãos, a alguém, a um homem, pode se referir também a uma mulher que é insensata, é tola, não teme a Deus e que se torna uma presa fácil para o adversário. Esse jovem que se tornou uma presa fácil para o adversário, Salomão usa ele como exemplo para mostrar que o filho, a filha, a moça, o rapaz deve temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos, deve ser fiel ao seu esposo, deve ser fiel à sua esposa. Eu aconselho você a ler todo o livro de Provérbios e você vai entender um pouco disso que eu estou falando aqui. Tudo começa em Deus. Uma das preciosas lições da introdução do livro de Provérbios é que a tradição bíblica de sabedoria começa em Deus. Não esqueça, a verdadeira sabedoria começa em Deus. Tem um texto, tem uma palavra na Bíblia Sagrada que diz que
Não se alegre o rico na sua força. Não se alegre o forte na sua... não se alegre o rico na sua riqueza. Não se alegre o forte na sua força. Mas se alguém quer se alegrar, se alegre em me conhecer. Se alegre de adquirir sabedoria e me conhecer e saber que eu sou Deus. Tem um texto bíblico no livro de... Vou ver se eu encontro aqui. No livro de Jó. Acho muito interessante, irmão, esse texto. Vou ver se eu encontro aqui para me estar lendo para vocês. Se eu não encontrar para estar lendo, eu vou estar comentando aqui. Falando sobre a verdadeira sabedoria. Cadê? Alguém procurando, eu não encontrei agora o texto bíblico, mas o texto bíblico fala sobre alguém que está em busca de sabedoria. E o que é a sabedoria? Lá diz que a morte e a perdição responderam. A sabedoria não está conosco. A sabedoria não está nas maiores profundidades, nas maiores distâncias. A sabedoria não é adquirida, não é comprada com ouro ou com prata. Você pode ser o homem mais rico desse mundo. Você pode ser a pessoa mais popular de sua família, da sociedade, alguém conhecido, alguém que estudou muito. Mas você só vai ter essa verdadeira sabedoria que não é comprada com ouro ou com prata se você se humilhar diante de Deus e falar: Senhor, me dá essa sabedoria que o Senhor deu para Salomão, ou me dá pelo menos um pouco dessa sabedoria que o Senhor deu para Salomão. Lembre-se, a sabedoria ela começa a partir do momento em que você reconhece Deus como seu Senhor e você passa a temer Ele, passa a se apartar do mal. Ela se inicia com o temor do Senhor, isto é, a reverência a Deus, amor para com Ele, a confiança nele e a sua humildade como consequência da sua obediência aos seus mandamentos. Escolha a sabedoria. No versículo 20, a sabedoria está personificada em uma mulher que chama de fora, isto é, ela clama nas ruas, nas avenidas. Olha só. No versículo 20, a sabedoria está personificada numa mulher que clama de fora, isto é, ela clama nas ruas, aqui já é uma outra mulher, nas avenidas, nas praças ou em qualquer lugar que o jovem esteja, e os confronta de maneira muito direta. Até quando vocês serão ingênuos, insistirão na sua ingenuidade? O ingênuo aqui, ou o nécio, é aquele que carece de prudência e entendimento, não tem convicção própria. Então, o rei Salomão, ele usa de um recurso de figura de linguagem, apresentando uma mulher personificada na sabedoria. Então, ele fala de uma mulher que clama pelas ruas, clama pelas avenidas, clama frente às residências. Essa mulher clamando pelas ruas é como se fosse a sabedoria clamando, dizendo: eu estou aqui, quero entrar na sua vida, quero que você me possua, quero que você tome, quero que eu seja sua, quero ser sua amiga. É a sabedoria clamando, não é exatamente uma mulher, mas é a sabedoria clamando. E olha o que diz o texto bíblico: essa sabedoria, ela clama nas ruas, nas avenidas, nas praças ou em qualquer lugar em que o jovem esteja, e confronta de maneira muito direta. A sabedoria dizendo: até quando vocês serão ingênuos e insistirão em sua ingenuidade? Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 22. Ó gênio, aqui ou nécio, o gênio aqui ou nécio é aquele que carece de prudência, por isso segue o caminho de qualquer insensato. A sabedoria bíblica revelada em Deus faz com que o jovem cristão seja responsável pela sua vida diante dele, como diante dos homens. Nesse sentido, o livro de Provérbios nos convida a amadurecer, a fim de trilhar o caminho da obediência. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre.
Meus queridos, nós estamos chegando ao final do nosso estudo bíblico. Vejamos o que nos diz a conclusão. Nessa lição, introduzimos o estudo ao livro de Provérbios. Vimos algumas particularidades desse livro sagrado, sua organização e propósito. Entretanto, o mais importante é atender o convite ao chamado que o livro nos faz para viver em sabedoria. Então você deseja crescer em sabedoria? Aleluia! Eu desejo crescer em sabedoria. Se você deseja crescer em sabedoria, o caminho é o mesmo, é temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus! Chegamos ao final de mais um estudo bíblico aqui no canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. E fica aqui o meu convite. Breve estarei aqui com a nossa segunda aula, estudando o livro de Provérbios. Estarei orando por você. Jesus amado, Jesus querido, Deus eterno, Deus poderoso, Senhor, eu te louvo por esse privilégio de ter sido um canal, Senhor, de bênção nas tuas mãos, Senhor. Senhor, a voz é minha, mas a palavra é tua. Muda a vida de todos aqueles que hão de ouvir a tua palavra. Muda, Senhor, no que diz respeito a serem justos, a ser obediente cada vez mais. Tua palavra diz que quem é santo se santifique mais. Venha salvar as almas através da tua palavra, meu Deus, que é pregado aqui, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, chegamos ao final do nosso estudo bíblico e vai aqui o meu convite. Compartilhe essa palavra, dê o seu like, comente, nos ajude a pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo, Edmilson. Sirva a Deus aqui na cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um abraço e até o nosso próximo encontro.